Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar início ao módulo 5, Atendimento Educacional Especializado, Construção Coletiva e Participativa, do nosso curso de Formação em Educação Especial, na perspectiva inclusiva para gestores e gestoras da educação básica. Meu nome é Letícia Pádua, eu sou professora do UFVJM, entre outras disciplinas, eu ministro a disciplina de Educação Inclusiva na nossa universidade. Então, a nossa conversa hoje, pessoal, é sobre a construção do AEE, do Atendimento Educacional Especializado, que eu vou passar a chamar de AEE de agora em diante, e do papel do gestor um pouco na construção dessa sala, desse momento tão importante da nossa educação inclusiva, né? A gente tem um decreto de 2008, o decreto 6.571, que é o que normatiza melhor o que é o AE e o papel do AE, né? Então, ali diz para a gente que o atendimento educacional especializado é um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos do ensino regular. Quais são esses alunos? Os alunos público-alvo da educação especial, que são os estudantes com deficiência. Na legislação ainda fala o transtorno global de desenvolvimento, que hoje é o autismo, que também é considerado uma deficiência, e altas habilidades de superdotação. O AE, então, gente, tem que integrar a proposta pedagógica da escola, envolve a participação da família. A gente não faz atendimento especializado se a gente não tiver um acompanhamento, um feedback, uma conversa permanente com a família. Ele é realizado preferencialmente na sala de recursos, na famosa sala de recursos, que a gente sabe que nem toda escola tem, mas que é possível a gente implementar, é importante, né? A gente pode usar a sala de recursos de outra escola, mas é importante que todas elas tenham, né? E, de preferência, no contraturno do horário escolar, isso é realizado em articulação com outras políticas públicas. Essa coisa do contraturno, é importante a gente frisar que, embora seja essa a previsão, a gente sabe que existem desafios com relação a isso. A gente conhece o nosso público e sabe que muitos dos nossos estudantes não conseguem retornar no contraturno, ou por não ter transporte, ou porque a família não tem essa condição, né? Então, a gente precisa também rever algumas situações de necessidade, como que a gente pode implementar esse AEE diante dos desafios da vida real. E aí, para a gente frisar aqui, que já que o decreto diz que o AEE pode ser complementar ou suplementar, o que a legislação está dizendo? Ele é complementar quando ele trabalha para reforçar e ampliar os conteúdos do currículo comum com recursos apropriados às necessidades dos alunos. E ele é suplementar quando oferece conteúdos e estratégias específicas, como ensino de braille, ensino de libras, comunicação alternativa aumentativa, ou quando eu tenho um perfil de jogos ou um trabalho específico para uma criança com altas habilidades. Neste caso, a gente diz que é suplementar. Para o nosso cotidiano, não faz muita diferença qual momento que é complementar e qual que é suplementar. Bom, então o que é importante? A gente entender que o AEE ele é um serviço prestado para os estudantes público-alvo da educação especial e que se destina à organização, planejamento e proposição de recursos e de estratégias pedagógicas para a acessibilidade de estudantes da educação especial. Vejam que é fundamental a gente entender que o AE elabora recursos, elabora, organiza e disponibiliza recursos para si próprio, para o trabalho com essas crianças dentro do AE, na sala de recursos, mas também para o cotidiano escolar dele na sala comum desse estudante, né? Então, é o AE que, em conjunto com o professor regente, ou eventualmente com o profissional de apoio quando ele existe, vai elaborar, identificar a necessidade, elaborar o material, organizar e disponibilizar para a criança usar também na sala comum, no momento da aula que ele está com todas as outras crianças. Os objetivos formais, né, que estão descritos lá do AE, lá na legislação, primeiro, prover condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantir serviços de apoio especializado de acordo com as necessidades dos estudantes.
É importante que a legislação diz para a gente que todos os estudantes, todas as pessoas no Brasil têm direito a acesso, permanência e aprendizagem, inclusive as crianças com necessidades educacionais especiais. A gente tem garantido acesso no Brasil, de certa forma, com algumas restrições, algumas dificuldades. A gente talvez consiga garantir permanência, mas a gente ainda está devendo um pouco no que tange o aprendizado, não é mesmo, dessas crianças. Então, o AE tem um papel fundamental porque ele vai ajudar a explorar, a trabalhar no contraturno e noturno, né, quando ele está ajudando ali, colaborando com o professor regente, nessas estratégias para garantir o acesso, participação e aprendizagem. Ele é importante para garantir a transversalidade dessas ações. A gente não pode lidar com uma situação em que um professor consegue fazer as adaptações curriculares e fazer uma aula adaptada para um estudante, mas o outro professor não faz, ou não sabe como fazer, ou não consegue lidar com aquele estudante. Então, o AE é que vai permitir que a gente tenha uma conduta comum no ambiente escolar para que todos os estudantes possam, de fato, permanecer e aprender. Ele também tem que fomentar o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminem as barreiras do processo de ensino-aprendizagem. Então, se for para criar, para adaptar material, criar material separado, esse também é um papel do AE, né? E assegurar as condições para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e modalidades de ensino. Quando o estudante ou muda de escola, ou vai para o ensino médio, ou depois vai para a universidade, ou vai para o ensino técnico, toda vez que ele mudar de etapa, o ideal é que pelo menos o plano de atendimento dele vá junto para que a próxima escola, o próximo ambiente de aprendizagem que vai trabalhar com esse estudante tenha esse plano e saiba como fazer, como trabalhar com ele da melhor forma, né? Qual que é a legislação, gente, que ampara o AE? A gente não vai entrar aqui em lei, em detalhamento da legislação uma a uma, mas só para a gente saber aonde encontrar, caso a gente precise, ou caso a gente tenha o desejo de saber quais são as normativas mais específicas, né? É claro que o AE, ele já aparece de uma maneira disfarçada na Constituição brasileira, mas ele aparece de maneira mais explícita na Política Nacional da Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008, O próprio decreto, que eu já citei aqui, esse decreto é específico do AE, então ele regulamenta o AE e diz como é que vai funcionar, quais são os fluxos, quais são os profissionais que devem trabalhar no AE. A gente tem uma nota técnica de 2010, a nota técnica 11 do MEC, que orienta a institucionalização na escola, do AE na escola, tá? Para a sala de recursos e para o AE na escola. A gente tem outro decreto de 2011 que visa garantir um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, garantindo o AE e definindo aspectos importantes sobre atendimento. Aqui é fundamental que havia uma ideia que transitava pelas escolas de que, por exemplo, a educação infantil não precisava do AE. Hoje a gente já tem, por meio desse decreto, na verdade não hoje, desde 2011, que ele perpassa, é importante o AE existir em todos os níveis de ensino. Então, desde a creche, desde o bebezinho, até a universidade, mestrado, doutorado, a gente pode e deve implementar o AE para garantir aí a acessibilidade para esses estudantes, né? A gente tem a nota técnica 55 de 2013, que orienta a criação e atuação dos CAEEs na perspectiva da educação inclusiva. Os CAEEs continuam depois, sendo chamado de AE também, tá? E, claro, a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que é a lei mais que detalha melhor como é que vai acontecer o tratamento, nas questões sociais, das pessoas com deficiência como um todo no Brasil. Bom, então, caso o gestor ainda tenha dúvida, e é muito importante porque o nosso curso visa trabalhar com a educação inclusiva na perspectiva do gestor, mas é muito importante que a gente sabe que nem toda escola tem a sala de recurso, a famosa sala de recurso. A gente também sabe que o nosso estudante ele tem direito de usar a sala de recurso de outra escola
que tenha no nosso município, né, que disponibilize a sala de recursos. Mas esse uso da sala de recursos, ele enfrenta alguns desafios para acontecer, sobretudo se ele vai acontecer fora do nosso ambiente escolar, né? Então, a gente precisa organizar esse atendimento de uma forma bastante específica para que tenha sucesso, de fato, que é o que a gente quer, né? Então, como deveria acontecer o atendimento no AEI? Em tese, né, na teoria, como é que ele deveria acontecer? Bom, existe um professor responsável pelo AEI, esse professor tem formação em educação inclusiva, seja em nível de graduação, em nível de pós-graduação, é uma pessoa que trabalha mais especificamente com educação inclusiva, e ele recebe, então, a demanda daquele estudante que vem com laudo ou não, importante que a gente também tem uma nota técnica do MEC dizendo que, como a escola não é tratamento, a gente não precisa de laudo para incluir o estudante no AE, a gente precisa, por meio da avaliação escolar, perceber a necessidade, né? Mas a gente sabe que também é mais comum os estudantes que tenham laudo terem acesso. Então, a partir daí, isso é encaminhado para o professor do AE, que vai fazer o estudo de caso. Como é que é o estudo de caso? Ele vai levantar informações com os diagnósticos que ele tiver em mãos, com laudos dos profissionais que eventualmente trabalharem com essa criança, relatórios, né, a equipe terapêutica se houver de fora, a equipe médica, professores que já deram aula para aquele estudante, seja na mesma escola ou em outro, principalmente com a família, qual é a demanda da família, qual é o desejo, quais são as maiores dificuldades, quais são os anseios, para que a gente possa, inclusive, estabelecer metas importantes, né? Se a gente tem uma criança, por exemplo, com uma deficiência intelectual grave, talvez seja muito importante ensinar para ela habilidades de vida diária, né? Talvez naquele momento ela precisa aprender mais a conseguir atravessar a rua, a conseguir fazer uma compra simples, né? Do que alguma habilidade específica da BNCC. Então a gente deve avaliar isso especificamente também com o apoio da família, né? Trabalhar com profissionais de apoio dos anos anteriores também, se existirem, e fundamental, não se esqueçam disso, é conversar com o estudante que tem deficiência, né? Claro que se for possível conversar, se for um bebê, for uma criança pequena, a gente vai conversar mais com os pais, mas a gente pode, deve, precisa ouvir a experiência, as necessidades, a vida que aquela criança, que aquele adolescente tem para dizer para a gente. Ele tem uma experiência de aprendizagem, ele tem um percurso que já aconteceu, ele vive a vida dele, ele sabe o que é estar na pele dele, então é fundamental que a gente ouça essa criança, esse adolescente nos seus desejos, nos seus anseios, nas suas habilidades e, claro, nas suas dificuldades eventuais. Bom, depois de feito o estudo de caso, o profissional, né, o professor lá, vai elaborar o plano do AEE, que é o PAEI, onde ele se propõe, no plano, né, ele vai propor as intervenções que são necessárias para eliminar as barreiras. Então, ele vai identificar quais são as barreiras de inclusão que esse estudante tem encontrado em função desse estudo de caso que ele já fez, e aí ele vai propor no PAE quais são as habilidades que ele vai trabalhar no ambiente da sala de recursos. Ele vai atender esse estudante idealmente no contraturno, com um plano de atendimento específico. Novamente eu friso, idealmente, porque nem sempre a gente consegue que esse estudante volte para a escola no contraturno, nem sempre, às vezes o estudante mora, por exemplo, numa comunidade, mora na zona rural, não tem o transporte naquele horário, às vezes a gente vai ter dificuldade, por exemplo, da criança almoçar, né? Então a gente deve avaliar e aplicar a nossa realidade, né? E a partir daí, o professor do AE vai elaborar uma rotina de encontros, uma rotina de relatórios, uma rotina de reuniões com professores, com a equipe da escola, com o estudante, com a família, mas sobretudo com os professores regentes. É importante lembrar que é fundamental fazer uma reunião com a equipe escolar inteira, porque se eu quero uma inclusão de verdade, desde a portaria, a pessoa que trabalha na cantina, a pessoa que trabalha com a limpeza, a pessoa que trabalha com a secretaria, todo mundo precisa saber quais são as necessidades
para conseguir acolher aquela criança, para conseguir compreender o que fazer eventualmente no momento de crise, como tratar aquela criança, quais são as necessidades que ela traz junto. Então, toda a equipe escolar precisa saber disso, mas claro que as reuniões são mais frequentes, devem ser mais frequentes com os professores regentes. E é exatamente nesse ponto que mora o desafio da gente não ter uma sala de recursos na nossa escola e usar a sala de recursos de outra escola. Porque se eventualmente a gente já tem dificuldades de comunicação, tempo para fazer reunião, para conversar sobre a realidade daquele estudante dentro da nossa escola, o atendimento de um profissional para outra, né, com professores de outra escola, é ainda mais desafiador. Mas isso não significa que não possa acontecer. Então, o trabalho depende muito dessa parceria. Depois disso, o que mais que esse profissional vai fazer, né? Esse professor da sala de recursos? Ele vai criar, avaliar, ou criar, ou implementar, ou não, né? Tecnologias assistivas, se forem necessárias. Nem sempre as tecnologias assistivas são necessárias. Aqui tem alguns exemplos de tecnologia assistiva, né? Um leitor de tela, uma prancha que vai elevar a mesa para que alguém que tenha dificuldade de coordenação motora consiga trabalhar melhor, algum software de acessibilidade para uma pessoa com surdez ou com baixa visão, e aí depende, claro, sempre do estudo de caso que foi feito específico para aquela criança, para aquele adolescente. Ele propõe as adaptações curriculares e materiais acessíveis, então ele propõe simplificação de texto, uso de imagem, atividade prática, se a criança precisa fazer prova fora da sala, se a prova vai ser adaptada, como que vai ser. Toda essa proposta parte desse professor que fez essa avaliação em conjunto com o professor regente, né? Ele coordena a criação dos PEIs, que é o Plano de Ensino Individualizado. Também pode aparecer o nome PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, não tem problema, é a mesma coisa. O importante é que esse documento seja realizado. É fundamental que esse documento seja prospectivo, ele é um plano de como eu vou adaptar as minhas aulas para a realidade daquele estudante daqui por diante. Claro que ele tem um lugarzinho para fazer o relato, mas ele não é um relatório, ele é um plano para que a gente possa fazer de fato a adaptação curricular, currículo entendido aqui no sentido mais amplo possível, né? Para orientar como é que vai ser o trabalho com esse estudante em sala de aula. Então, o professor do AE, ele não faz o PEI ou o PDI porque não faria sentido. Ele não vai adaptar a aula do professor de física, química, biologia, geografia, história, português, matemática, ninguém sabe tudo isso, né? Mas ele coordena para que garantir que os professores conversem entre si, tenham momentos de reunião, troquem experiências e que possam de fato executar o planejamento realizado. Ele também, o professor do AE, implementa atividades lúdicas, sensoriais, interativas para promover o engajamento e a aprendizagem. Ele pode implementar essas atividades no momento do AE, mas pode também dar a dica, passar determinadas ações para os professores regentes elaborarem em sala ou profissional de apoio quando é disponível, né, quando ele existe. O que, gente, que não é o AE? E isso é muito importante. O AE não é uma festa, uma hora da gente relaxar e brincar. Não significa que eu não tenho brincadeira lá dentro, mas as brincadeiras têm uma função pedagógica, um objetivo específico, né? Então, ele não é um parquinho de brincadeiras, ele não é um ambiente terapêutico, a gente tem os profissionais da saúde em outro ambiente, para fazer terapia em outro ambiente, né? Ele não é uma terapia e ele não é, sobretudo, um reforço escolar. E isso é muito importante que o gestor tenha em mente para conseguir deixar isso muito claro para as famílias, para a própria equipe da escola. Não é o lugar de fazer eu preciso de aprender mais matemática, então eu vou ter mais aulas de matemática. Esse não é o papel do AEE definitivamente. Então, o que é o trabalho no AE? Se aquilo não é, o que é? O AE, a sala de recursos mais especificamente, é um ambiente que vai desenvolver no estudante
as habilidades que eu estou chamando de pré-acadêmicas. Elas são habilidades preditoras da aprendizagem. São coisas que todo estudante precisa ter para aprender o conteúdo na sala de aula comum, né? Então, por exemplo, o estudante não precisa atentar. Toda criança, para conseguir aprender, ela não precisa olhar para o quadro, ela não precisa atentar para a professora, não precisa saber trocar turnos, né? Uma hora a professora fala, outra ele fala. Então, são essas habilidades que o AEE vai desenvolver, vai trabalhar, né, especificamente com cada criança, a depender da necessidade de cada criança, que foi levantada novamente no estudo de caso. Então, são habilidades atencionais, habilidades motoras, para desenvolver coordenação motora fina e coordenação motora grossa, que é necessário para a escrita e aprendizagem, a coordenação do pescoço, né? Uma criança, para assistir aula, ela precisa olhar para o quadro, abaixar, escrever, olhar para o quadro, abaixar, escrever. As habilidades cognitivas, as habilidades matemáticas, e aí eu estou falando de pensamento lógico, estou falando de organização espacial, não estou falando de aprender matemática, né? O desenvolvimento da linguagem, de uma linguagem que funcione para dizer as necessidades básicas. Eu preciso ir ao banheiro, eu estou com sede, eu preciso levantar, eu estou com dor, né? Às vezes a gente tem crianças que não conseguem falar, então a gente precisa implementar uma comunicação alternativa. As habilidades sensoriais, às vezes eu tenho uma criança que tem uma dificuldade sensorial tão grande que atrapalha o cotidiano dela. Eu já tive, por exemplo, casos de crianças que se escondiam durante o recreio todo dentro do banheiro da escola por causa do barulho, de não conseguir lidar com o barulho das crianças brincando. Então, o profissional do AE, o professor do AE, vai trabalhar isso com essa criança para desenvolver essa habilidade. As habilidades socioemocionais, e eu estou incluindo aqui, claro, a habilidade de trocar turno, de prestar atenção, de não bater no colega, de compreender a hora de chamar, mas eu estou incluindo aqui também as habilidades de vida diária, que são muito importantes, né? Conseguir usar o banheiro com autonomia, conseguir fazer uma pequena compra com autonomia, conseguir escovar os dentes, conseguir lavar as mãos, né? Essas habilidades que são fundamentais para a vida, né? Para a cidadania e para a vida desse sujeito. E as habilidades de antecipação, as habilidades de controle inibitório, né? A criança precisa controlar o seu ímpeto de falar, levantar a mão na hora de pedir alguma coisa, né? Conseguir compreender que um comando coletivo que o professor dá, quando o professor fala, pessoal, vamos sair, pessoal sou eu também, né? Então, todas essas habilidades que são preditoras da aprendizagem é que devem ser trabalhadas no AE. Então, de novo, fundamental, vou retornar, é que o AE não é um ambiente de reforço escolar. Okay? O AE é um ambiente de trabalhar as habilidades que são preditoras da aprendizagem. E você, gestor, gestora, você que é coordenador da escola, você que é diretor, diretora, vice-diretor, vice-diretora, qual é o seu papel na organização do AE para fazer com que as coisas funcionem, para que a gente tenha de fato uma escola inclusiva e não só uma escola que aceita crianças com deficiência, né? Bom, primeiro, o gestor tem um papel fundamental na criação da própria cultura inclusiva na escola. Veja, estimular e garantir que o professor regente, o professor do AE, a família, tenham espaços de diálogo, espaços de troca. Quem é que vai organizar os horários? Em que ambiente essas pessoas vão conversar? Com qual frequência elas vão conversar? É fundamental que o gestor promova essas discussões sobre educação inclusiva com toda a equipe escolar. Lembra que a gente falou agora há pouco que desde a entrada da escola, a pessoa que vai trabalhar na merenda, todo mundo precisa saber quais são, como acolher. A pessoa que fez o transporte dessa criança de casa para a escola, né, que de repente não são os pais, é um profissional que fez esse transporte, todo mundo precisa saber qual é o plano de atendimento dessa criança, como que a gente vai trabalhar com as necessidades dela, como que a gente vai ajudar a desenvolver as necessidades dela. Então, é fundamental essa criação da cultura inclusiva.
Uma coisa que é muito importante para criar essa cultura inclusiva é naturalizar, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas eu já estou me adiantando, é naturalizar a conversa sobre as deficiências. A gente tem que ter isso na comunidade de maneira muito tranquila. É muito triste quando um estudante já adulto, né, eu converso com os meus estudantes aqui na universidade e eu pergunto para eles, vocês tiveram crianças com deficiência estudando com vocês na escola? E hoje em dia, praticamente todos os meus alunos dizem que sim, né? Eles são já de um período em que a educação inclusiva já estava obrigando que essas crianças fossem aceitas na escola. Mas a imensa maioria deles diz, mas eu não sei o que meu colega tinha, eu não sabia como ajudar, ele ficava lá na escola. Isso é muito triste, a gente não está criando uma cultura inclusiva, né? A gente está tolerando a presença daquela pessoa ali, a gente não está trocando, não está aprendendo junto. Fundamental saber que nós temos fortes evidências científicas que as pessoas que não têm deficiência aprendem mais e melhor quando estão no ambiente com pessoas com deficiência. Existe um mito de que a criança vai atrasar os colegas, isso não é verdade. Ele aprende a flexibilizar melhor, ele aprende a ser um ser humano melhor, ele aprende a criar estratégias diferentes de aprendizagem, porque ele entende que o colega precisa de outras, e todo mundo se beneficia quando eu tenho uma educação mais atenta, né, dada de formas diferentes para atingir todo mundo. Uma outra função importante do gestor é a mediação e articulação da equipe. Ele atua como um coordenador desse processo educativo. Lembra que a gente falou que precisa de muita reunião e muita conversa entre o professor do AE e os regentes? A gente precisa de tempo, planejamento coletivo, o professor regente tem que ter hora para encontrar com o professor do AE, o professor do AE tem que ter liberdade de poder circular na escola, assistir alguma aula, estar presente com aquele estudante sem se sentir, sem que o professor regente se sinta julgado, analisado, né? A gente tem que ter uma liberdade para que essas coisas fluam e isso é fundamental, a mediação do gestor com a equipe. O que mais que o gestor pode fazer? Garantir condições e recursos. Quem é que vai assegurar que a escola tenha condições materiais, financeiras, mas também pedagógicas para que o AE aconteça? É o gestor, né? A gestora. Incluindo disponibilidade de tempo, disponibilidade de espaço para essa sala de recursos. Ora, gente, não é incomum na nossa realidade a gente, vamos deixar a sala de recurso em qualquer lugar, eu sou obrigado a ter, então vou deixar. Às vezes é uma sala em que os materiais de limpeza são guardados, às vezes é a sala que é laboratório de informática. Isso não é adequado, né? Está longe de ser adequado. Como que eu vou fazer um atendimento específico? Para desenvolver todas aquelas habilidades, eu preciso de jogos, eu preciso de disponibilidade de espaço, eu preciso, às vezes, de um silêncio. Então, esse professor do AE, ele também vai planejar no PAE se os atendimentos podem ser feitos em dupla, se é individual, se é sozinho, quantas vezes por semana que vai ser. Então, é fundamental a gente ter um espaço que efetivamente seja um espaço de sala de recursos. Outra coisa que os gestores precisam é alinhar o funcionamento, a rotina, o uso dessa sala de recursos no PPP, né, no Projeto Político Pedagógico da escola. A gente tem que garantir que o plano da escola, que os objetivos daquela escola incluam e trabalhem com a rotina do AE, né? E a gente precisa também de ações permanentes entre os estudantes e a família, que é aquilo que eu dizia agora há pouco. A gente tem que falar com muita naturalidade, a gente não pode esconder as deficiências ou achar que eu costumo brincar que quando eu não falo, eu não uso as palavras e eu tento disfarçar, na verdade eu estou demonstrando que eu tenho preconceito, que eu acho aquela palavra ruim, que eu acho aquela palavra pesada. Então, se eu naturalizar, se eu puder dizer, olha, a criança que tem deficiência intelectual, a criança que é cega, a criança que é surda, ou que tem deficiência auditiva, deficiência visual, ou a criança que é autista, eu poder dizer sobre as palavras vai ficar muito mais fácil o meu trato social, né? Trabalhar permanentemente com as crianças, com as famílias, né, com os adolescentes, sobre a diversidade, sobre a deficiência, conscientizar, capacitar colegas. A gente tem uma prática baseada em evidência que é
o trabalho com os pares. Então, às vezes eu tenho uma criança, um adolescente que tem uma propensão, que seria legal que ele trabalhasse mais de perto, né? Que ele pudesse desenvolver essa capacidade para trabalhar mais de perto com um colega. O fato é que o exercício da inclusão ele só acontece se nós fizermos juntos, né? A gente tem que fazer isso de modo permanente. Não adianta fazer só em pequenas datas comemorativas. Mas é claro que fazer nas datas comemorativas é melhor do que não fazer nunca. Então, se você não for fazer nunca, faça pelo menos nas datas comemorativas, você se lembre, né, dessas questões. Nós ainda temos outros papéis importantes do gestor, da gestora, que é a criação de protocolos de conduta. Esse aqui, pessoal, é uma coisa que, infelizmente, ainda é raro nas nossas escolas, mas eu aposto que é um desafio que você já enfrentou. Por exemplo, quando eu tenho crianças, às vezes autistas, às vezes com deficiência intelectual, não quer dizer, isso absolutamente não significa que toda criança autista terá, mas às vezes eu tenho crianças ou adolescentes que já são grandes, fortes, desenvolvidos fisicamente, que têm crises, ou crises de autoagressão ou de heteroagressão. Como que a gente vai conduzir essa crise? Toda hora aparece uma coisa dessa na televisão. Aí um professor segurou pelo braço, quebrou o braço da criança. É um desastre ambulante esperando acontecer, né? O que a gente poderia fazer? O ideal seria que toda escola tivesse um protocolo de conduta conhecido pelos pais, conhecido pelos professores. Esses protocolos, existem protocolos validados. Então, o que a gente pode, por exemplo, fazer um curso de um determinado protocolo, ter um formador que vai trazer esse curso para a escola, que vai formar todo mundo. Nós vamos chamar a ambulância, nós vamos fazer uma contenção química, nós vamos fazer uma contenção física. Em quais circunstâncias? Como? Como que eu devo fazer essa contenção física para não machucar quem está fazendo, quem está sofrendo e, sobretudo, para não ferir a dignidade desse sujeito? Isso não é uma coisa que está na formação dos professores, então é fundamental que a gente crie esses protocolos de conduta. A avaliação constante do trabalho, acompanhar a execução do PAE e do PDI com os registros de aprendizagem desses estudantes. É fundamental que você, gestor, esteja lá junto com a coordenação, ou que a coordenação com os professores. Você está implementando o PDI? Como é que está o PAE? O estudante está conseguindo desenvolver? O que está melhorando? O que não está? Qual passo atrás a gente precisa dar? Quais passos à frente a gente tem para dar agora? Retorno para a família. Esse vai e volta é fundamental para que a inclusão aconteça. E a previsão do PPP, né, no PPP do AE, no PDDE, porque a gente precisa disso tudo que eu estou dizendo, é claro que precisa de financiamento, né? Uma sala de recursos, ela não custa R$0. É claro que o professor da sala de recursos é por si só um recurso fundamental, se eu puder chamar um professor de recurso. É claro que a gente pode construir com materiais recicláveis, é claro que a gente tem uma série de coisas para fazer, independente do recurso financeiro, da monta desse recurso financeiro. Sempre há algo para fazer, mas é claro que a gente também precisa do financiamento. Então, construir democraticamente no PPP e fazer constar os valores, fluxos e processos do AE na escola. Quem que vai ter acesso ao AE? Como é que faz esse fluxo? O pai e a mãe tem que chegar como com esse laudo? Precisa de laudo, não precisa de laudo? Como que é feito o atendimento? Quantas vezes por semana vai ter reunião? Com quem? Né? Esses fluxos são importantes estarem descritos no PPP. E direcionar os recursos do PDDE. E é importante vocês saberem, eu imagino que quase todo mundo saiba, né? Mas que eventualmente, o PDDE ainda tem modalidades específicas, como o PDDE Escola Acessível, o PDDE Sala de Recursos, né? Não quer dizer que todos os anos tem, mas muitas vezes já aconteceu no nosso histórico recente de ter esse financiamento exclusivo, tanto para tornar a escola acessível em termos arquitetônicos, quanto para criar e manter a sala de recursos e comprar recursos para a sala de recursos. Algumas tecnologias assistivas que os nossos estudantes podem precisar são de graça,
ou muito baratas, mas outras custam muito caro. A gente pode precisar, de fato, de uma impressora Braille, por exemplo, né, que pode ser um recurso mais dispendioso. Eu posso precisar de uma cadeira específica para fazer trilha, para o meu estudante participar de trabalhos de campo, que também é um recurso que pode ser mais dispendioso. O recurso depende da necessidade do estudante, sempre a partir da avaliação feita lá, né, no estudo de caso específico de cada um. O que costuma atrapalhar, gente, o bom desempenho, o bom andamento do AEI? Primeiro, claro, que é a falta de formação específica e a falta de recurso em algumas redes. A gente sabe que em algumas redes o recurso não chega, mesmo com o PDD, às vezes é pouco, ou às vezes não deu tempo do gestor pedir, ou às vezes não veio mesmo, né? A falta de formação específica, não existe formação em educação inclusiva que terminou. Aliás, acho que na educação como um todo, a formação é continuada, né? Mas na educação inclusiva, sobretudo, porque a gente tem especificidades de cada estudante. Não existe uma estratégia para estudantes autistas que seja única. Cada estudante vai apresentar demandas diferentes. Não existe uma estratégia para estudantes com deficiência intelectual que seja única. Cada estudante vai ter demandas específicas, né? Não cumprir a legislação, então a escola que não tem a sala de recursos, que a sala de recursos não está no lugar que deveria, ou quando eu não ofereço profissional de apoio, e eu não estou falando, claro, da escola, isso também pode ser fruto de problemas da própria rede, né? Uma falta de articulação com as redes de apoio, e aí eu estou chamando aqui de redes de apoio a gestão maior do que a gente, então, por exemplo, uma superintendência de ensino, uma secretaria municipal de ensino, mas eu também estou chamando de redes de apoio, por exemplo, os profissionais da saúde que trabalham com aquela criança, que às vezes vão mandar um relatório, mas não vem a informação, a gente não troca, a gente tem que pedir lá, vir cá, né? Trocar essas informações com toda a rede que puder trazer melhorias para a vida cotidiana daquele estudante. Uma falta de apoio da gestão escolar, isso costuma atrapalhar muito a EE. Então, se eu tenho uma gestão que não se importa com a educação inclusiva, que vai destinar a sala dos produtos de limpeza, ou que vai precarizar o trabalho do professor do AEE, é claro que vai atrapalhar muito esse trabalho. E a resistência à inclusão e desconhecimento do papel do AEE. Esse talvez seja o mais comum, é uma das barreiras mais comuns, é uma barreira atitudinal. Então, às vezes, a gente tem até professores, que não compreendem o papel da sala de recursos, o papel do AEE, e aí essa coisa de querer que seja uma aula de reforço é muito comum. Esse estudante está com dificuldade de aprender isso aqui, vou mandar para lá para ele fazer mais aula de português, né? E a gente já viu aqui que não é isso. Então, essa é uma barreira muito comum e que a gente, como gestor, gestora, tem muito o que fazer para diminuir essa barreira aqui, né? E aí, gente, para a gente terminar, o que eu vou pedir para vocês fazerem lá nas nossas atividades dentro do nosso Moodle, né? A gente vai fazer, de fato, um estudo de caso. É claro que esse estudo de caso não vai ser como se a gente fosse professor do AEE. É um estudo de caso mais leve, mais simbólico, mas para que a gente faça esse exercício de como que a gestão vai olhar para o estudante com deficiência dentro do AEI. Então, nós vamos ter ali algumas opções, vocês vão definir, escolher, né, qual caso. A gente tem uma descrição do que a criança traz, das demandas de casa, de como que é a realidade da escola, de qual tipo de financiamento que a gente tem, de como é que o AEI está funcionando. Vocês vão escolher ali entre os casos apresentados e vão trazer o que para a gente de resposta lá na nossa atividade do Moodle. Vocês vão identificar as demandas e barreiras que essas crianças trazem, né? Que a escola, que a sociedade traz, a escola como microbioma social, né? Traz para essa criança. Analisar essas barreiras no contexto da sua escola, identificar as potencialidades e as demandas de apoio e definir estratégias para eliminar essas barreiras. Então, eu tenho uma escola que
vamos supor, né, eu tenho um caso de um estudante específico que ele tem hemiparesia, a paralisia cerebral, né, com dificuldades motoras do lado direito, sem deficiência intelectual, e a minha escola, por exemplo, tem escadas e não tem nenhum acesso para o andar de cima que não seja pelas escadas. Nesse caso, a gente tem uma barreira física que é mais óbvia, né? Então, o que eu vou precisar? Eu preciso de estabelecer uma estratégia para que esse estudante suba essas escadas, e é uma estratégia que não pode ser só fazer a obra ou implementar um elevador. Essa é uma estratégia fundamental? Sim, mas ela não vai acontecer de hoje para amanhã, mas o meu estudante já está lá. Então, eu preciso de uma outra estratégia enquanto a melhor não vem. Né? Então, é esse exercício que eu vou pedir que vocês façam e que depois a gente vai poder discutir na nossa aula ao vivo, tá bom? E é isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Eu agradeço muito a atenção, quem ficou no vídeo até aqui, e deixo os meus contatos de e-mail e de WhatsApp. Muito obrigada por hoje, pessoal, e até a nossa aula ao vivo.